E eu gostaria de chamar, né, a preletora dessa noite, né, minha discípula, minha amiga, né, mãezona, Bispa Débora. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor pela vida dela. Amém? Glória a Deus. Irmãos, vamos levantar, vamos orar, né? Amém? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós nos colocamos diante de Ti nessa noite, Senhor, para elevar a Ti, Senhor, os nossos louvores, as nossas adorações. Receba, Senhor, o nosso louvor que já foi ministrado aqui nessa noite. Nós agradecemos, Pai amado, a vida da Bispa Débora, Senhor, e do apóstolo Ricardo, que se disponibilizaram juntamente com sua família a estar conosco nesses dias, nos ensinando, nos discipulando. Nós colocamos a vida deles agora diante de Ti, que o Senhor possa abençoar ricamente a vida deles. O Senhor conhece as necessidades dos corações de cada um deles, que o Senhor possa vir ao encontro nessa noite. Ó Senhor amado, nós colocamos diante de Ti agora a Bispa Débora. Use-a, Senhor, como um canal de bênçãos das Tuas mãos. Fala, Senhor, aos nossos corações nessa noite. Nós estamos aqui para ouvir aquilo que o Senhor tem a nos ensinar. Então, que o Senhor possa vir fazer presente no nosso meio. É o que nós te pedimos, te louvamos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada. Continua de pé, por favor. Fecha os teus olhos. Eu sei que já foi orado, mas eu quero orar mais. Nós queremos convidar o Espírito Santo realmente a se manifestar neste lugar, nessa tarde, nessa noite. Senhor, lindo, maravilhoso Deus, nós te amamos. Começa a declarar que você o ama. Começa a declarar que nós estamos aqui para viver o novo de Deus para as nossas vidas. Começa a declarar um novo tempo na tua vida, em todas as áreas, no teu ministério, na tua igreja, em nome de Jesus. Soberano Senhor, seja feita a tua vontade aqui na terra, para este lugar e para as nossas vidas, como já foi estabelecida no céu. O que nós queremos aqui, Senhor, é te adorar verdadeiramente e receber o pão nosso de cada dia, que é a tua palavra. A tua palavra que nos fortalece, a tua palavra que nos coloca em pé, a tua palavra que vence o diabo. Queremos receber não só nessa noite, mas nessa conferência inteira, não só palavra ouvida, mas palavra vivida. Uma verdade para as nossas vidas, uma verdade que as pessoas, o mundo verá nas nossas vidas. Uma verdade que não vai precisar ser falada, mas será vista nas nossas vidas. Por isso, Senhor, eis-nos aqui, Jesus. Eis-nos aqui pedindo perdão pelas nossas falhas e querendo, Senhor, alegrar o teu coração com as nossas vidas. Todo espírito de incredulidade, todo espírito de frieza, de desânimo, de enfermidade, saia deste lugar em nome de Jesus. E sobre este local, sobre este altar, entronizamos o teu trono, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Maravilhoso Deus. E o que nós declaramos de espírito e em verdade é que teu amor é incomparável, não dá para explicar. Que amor é esse, Jesus? Mas que nós queremos, o que nós queremos é cada dia mais te conhecer, nos relacionarmos contigo, ouvir a tua voz e ter o nosso lugar nos teus braços, encostado no teu peito, ouvindo, Senhor, a batida do teu coração, dizendo: Tu és meu filho amado, minha filha amada, em quem tenho prazer. Graça incalculável. Declare. Não tem interesse. Não cante, declare. Em troca, sua vontade é boa. A vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Então não temas, crê somente. Para mim. Creia, 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 creia.
incalculável, não tem interesse. Aquele que não morreu quer na cruz nada por em amor à troca, tua vida, sua acaso vontade é boa. vai deixar de cuidar de tudo que é teu na tua vida? Para mim. Para mim. Quero conhecer-te mais, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos seus braços existe um espaço para mim. Para mim. Quero conhecer-te. Declara, ó. De verdade, de coração agora. Quero conhecer-te. Queremos te conhecer, mais, Jesus. ouvir teus segredos. Tu és um Deus vivo e poderoso e real, está Não aqui. importa o preço, eu me lanço. Não importa o inteiro. preço. Sei que nos seus braços existe um espaço para mim. Então descansa nos braços de papai. Para mim. Quero conhecer-te, Jesus. Queremos te conhecer, Pai. Quero conhecer-te. Queremos te Ouvir conhecer. teus segredos. Pede pra Não Ele falar com importa o você. preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos seus braços existe um espaço para mim. Para mim. Aplauda a Jesus a subir. Cadê aleluia? Seja feliz na certeza de que você é amado por esse Deus maravilhoso, entendeu? E que Ele tem coisas tremendas para a nossa vida. Obrigada, louvor. Obrigada. Quero te convidar a sentar. Muito bom estar aqui, muito legal. É maravilhoso matar a saudade de vocês. E é muito bom saber que se vocês estão aqui nessa tarde, nesse princípio de noite, é porque vocês sabem que essa conferência vai trazer coisas diretamente do trono de Deus para a tua vida, para as nossas vidas. E aí, quando o tema dessa conferência, né, conhecendo o poder e o propósito do discipulado. Vai voar meu papel aqui, mas tudo bem. Né? Esqueci meu tablet, então a gente coloca no papel. O poder e o propósito do discipulado. Como a gente já viu desde ontem, o propósito do discipulado é fazer com que o nosso discípulo cada dia mais cresça na obediência, no amor, na palavra de Deus e se torne cada vez mais parecido com Jesus. Você pode falar, não, mas isso não vai dar certo, isso é impossível. Não, se Jesus mandou fazer, é possível. E o poder e para que isso aconteça, o poder do discipulado é a capacitação do Espírito Santo que habita em nós. Então, o poder vem do Espírito Santo para que se cumpra o propósito dos nossos discípulos, né, serem cada vez mais parecidos com Jesus. Amém? E antes, então, mas o que eu quero dizer é que o êxito, o sucesso de um discipulado vai depender de um discipulador cheio do poder do Espírito Santo, que sabe o propósito que é ele ser cheio do Espírito Santo para ser cada dia mais parecido com Jesus, para que seu discípulo faça o mesmo. Amém? O sucesso do seu discípulo depende de um discipulador cheio do Espírito Santo que entende o propósito que é cada dia mais ser parecido com Jesus. Então fala para quem está do teu lado, o sucesso do discipulado, o sucesso de um discípulo depende de um discipulador de sucesso, cheio do Espírito Santo, em poder, né? E que entende o propósito. Fala qual que é o propósito. Fala para quem está dizendo, qual que é o propósito?
Da gente ser cada vez mais parecido com Jesus. Da gente fazer o que Jesus fazia na terra. E não vem com esse papo de, isso aí não é mais para o século 21. Continua a mesma coisa. Amém? E antes de passar, eu não passei uma passagem para vocês da mídia, mas eu estava orando à tarde e o Senhor pediu para colocar, para falar para vocês, para profetizar, Atos 1:8. Porque ficou ardendo no meu coração o sucesso do discipulador, o poder sobre o discipulador, o poder do Espírito Santo sobre o discipulador, o propósito na vida do discipulador. E Atos 1:8 diz assim: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte. Em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Dá um pedacinho para não voar. Obrigada. Obrigada, já deu. Obrigada. Vocês receberão poder, só esse tá bom. Quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em toda parte. Quando que o Espírito Santo desce, vem sobre nós? Quando a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador, né? Quando a gente declara Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, o Espírito Santo vem sobre as nossas vidas. Recebereis poder ao descer sobre vós. Mas a todos quanto receberam e creram em Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, quando a gente recebe Jesus, quando a gente declara Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, o Espírito Santo vem sobre nós. E diz então a palavra que a gente vai andar em poder. Diz a palavra que a gente vai ser testemunha de Jesus, e testemunha atesta a veracidade dos fatos. Eu creio, eu tenho certeza, eu conheço, eu ouvi a voz de Jesus. O que a palavra de Deus diz é verdade. E a palavra de Deus diz então que a gente, com o poder do Espírito Santo, todo mundo vai ver o que Deus vai fazer nas nossas vidas, e através das nossas vidas a gente vai ser testemunha de Jesus, e a gente vai viver poder em todas as áreas da nossa vida. Mas por que isso não está acontecendo? Poder, 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 poder. Vocês não gritaram aqui? Isso é todos os dias. Não só na igreja, não só nesse momento. Por que a igreja do Senhor Jesus não está vivendo em poder nesses dias? Porque está culpando a pandemia? Deixa eu falar uma coisa para vocês. A pandemia nunca vai acabar. Eu trabalho em posto de saúde. E nós vivemos a primeira leva, a primeira onda da pandemia. Foi terrível, antes da vacina. Perdemos gente, foi terrível, foi muito difícil. Depois fizeram a vacina, nós estamos na segunda onda, nós estamos na outra onda de pandemia, não sei se já terceira ou quarta, mas continuam, o Covid continua, só que de maneira muito mais branda, graças à vacina. Mas apareceu a varíola do macaco. E na UBS de Santo Amaro, pertinho da minha, foi o primeiro caso já de varíola do macaco. E aí tem cientistas comprovando que a varíola do macaco, ela dá exclusivamente, começa em homens que têm relações sexuais com homens. Então o estudo diz, que é um estudo do mundo, diz para quem é homossexual ser fiel somente ao seu parceiro. Porque é isso que está trazendo a varíola do macaco. A promiscuidade, o pecado está superabundando aí na terra, os selos foram abertos, as pragas, as enfermidades vão ser lançadas sobre a terra. Então, eu quero te dizer uma coisa, isso não vai acabar. Mas eu quero dizer que aquele que estiver vivendo em poder, dando testemunho de Jesus, vai passar por isso ileso e vai viver vitória do Senhor Jesus. Mas por que nós não estamos vivendo? Por que a igreja do Senhor Jesus não está vivendo? Por que os discipuladores, sabe, estão com dificuldade de ter discípulos? Porque as pessoas não olham para nós e falam, eu quero ser como ele, eu quero ser como ela. Ele testemunha Jesus, a gente vê Jesus, a gente vê o poder do Espírito Santo sobre ele, sobre ela. Porque a Bíblia diz, vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Fala assim, sobre.
põe a mão assim na cabeça, fala, sobre. Pois é a promessa. Chegou. Mas o Espírito Santo quer mais. Ele não quer estar somente sobre você e eu. Ele quer habitar. Fala, habitar. Amém? Só que a lei da física diz que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. O Espírito Santo é uma pessoa, ele é Deus, mas é uma pessoa que quer habitar na gente, mas ele não vai ocupar espaço de um coração que está cheio de outras coisas. Não vai, ele não divide, não ocupa o mesmo lugar. Ou teu coração é de Jesus, ou não é de Jesus. Não vem com esse negócio de meio termo, que na hora que morrer, Deus vai ter misericórdia. Para com essa mentira do inferno. Deus é santo e é justo. Tem promessa de bênção, de milagre, de poder para aqueles que têm o Espírito Santo habitando em poder na sua vida. Para os outros, já tem uma outra coisa reservada. Então, o que nós precisamos fazer? O Espírito Santo, então, quer habitar na nossa vida, nós somos casa de Deus, só que nós temos que esvaziar tirar tudo que é velho para que ele possa entrar. Quando a gente convida o Espírito Santo para vir e decide que realmente quer ter uma vida com ele habitando, não só sobre, porque eu quero viver vida de poder. Eu quero viver vida de poder nesses dias. Eu tenho experimentado vida de poder nesses dias e vou continuar vivendo vida de poder nesses dias, porque eu decidi que a minha casa não vai ter morador nenhum se não for só o Espírito Santo. Mas essa é uma decisão que você tem que fazer. O Espírito Santo entra, convida, então ele vai tirando. Ele traz paz, porque o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, bondade, benignidade, fidelidade, longanimidade, mansidão e domínio próprio. Então ele vem com alegria, tira toda a tristeza. Ele vem com paz, tira toda a angústia. Ele vem com bondade, benignidade, longanimidade, mansidão, tira toda a ira. Crente cheio de tristeza, de murmuração, de falta de fé, crente que só tem o Espírito Santo sobre. Não está habitando. Porque se o Espírito Santo habitar, ele traz o que é dele e tira o que não é. É assim que a gente começa a viver poder. É assim que a gente começa a ser testemunha de Jesus. Eu trabalho num posto de saúde, como eu disse para vocês. E eu chego, meu horário de entrada é 7 horas da manhã, eu chego 6h30 lá. Eu sou a segunda pessoa a chegar, fora os seguranças do... E aí, todo dia eu acordo 5h30, eu pego a minha Bíblia, porque é a primeira coisa que eu faço. Eu quero uma palavra de Deus para a minha vida, eu quero meu sacrifício de manhã para o Senhor, eu quero adorá-lo e mando para o meu grupo. Eu tenho mais de 600 mulheres em grupos de transmissão, onde eu mando esse versículo, 5h30 da manhã. E aí chego no posto todo dia. Vou entrar, o segurança fala, bom dia. Eu falo, bom dia! Com muita alegria! Alegria de mais um dia de vida com Jesus no controle de todas as coisas! Com essa voz de gralha, todo dia, desse jeito, eu falo bom dia. Aí um dia ele olhou para mim e falou assim, ô doutora, eu falei, oi, você não tem problema não? Aí eu falei, que tipo de problema, né? Será que ele está me chamando com cara de retardada? Ou se eu tenho problema familiar? Falei, como assim? Ele falou, doutora, você chega nessa alegria todo dia, 6h30 da manhã? Você tem essa alegria? Eu falei, não, eu não tenho. Mas o Espírito Santo que habita em mim me dá essa alegria todo dia, porque eu decidi que é assim que eu vou viver. E aí agora eu entro, né? E eu vou com o carro do Guilherme. O carro do Guilherme, como chama aquele escapamento lá que parece que está furado, né? Aquele escapamento faz um vum, vum, um negócio louco. 6h30 da manhã, os vizinhos quase me apedrejam. Então, eu estou chegando lá no posto, o guarda já sabe. Então, ele já abre o portão para eu colocar o carro, para não fazer muito barulho, né? E agora eu entro, eu ponho ré, eu abro o vidro para falar bom dia. Ele fala, bom dia, com muita alegria, alegria de mais um dia de vida. Aí ele parou. Aí eu fiquei olhando. Tem mais, continua. Mais um dia de vida. Aí ele,
com Jesus, né? Falei, com Jesus no controle de todas as coisas. Entendeu? Porque ele tem que habitar. Mas mais que habitar, fala assim, sobre, ele já está. Mas a partir de hoje, eu quero que ele habite, fala habitar. Né? Para tirar tudo o que não é dele e colocar. Para quê? Para transbordar. Fala transbordar, transbordar. E é transbordando que você começa a ser testemunha de Jesus, que as pessoas veem Jesus em você, a alegria, a fé. Eu tenho uma paciente que tem um problema psiquiátrico. Por sinal, todos os pacientes psiquiátricos, que a gente chama de PQ, eles são mandados para mim. A psiquiatra fala, manda para a doutora Débora. Manda para a doutora Débora. Aí um dia a funcionária perguntou, ô doutora Samanta, por que você manda para a doutora Débora? Aí ela falou, não sei. Eu só sei que a doutora Débora fala a coisa certa na hora certa para as pessoas. É Jesus, ela não sabe, mas é Jesus. E aí transborda. E quando você transborda, você dá testemunho. E quando você dá testemunho, as pessoas olham e falam, eu quero ser como ela, eu quero ser como ele. Você me discipula? Posso ser seu discípulo? Posso ser sua discípula? Porque eu quero aprender isso. Mas hoje, cadê os discipuladores cheios do poder do Espírito Santo que habita, que tira tudo que não é dele e que transborda em testemunho? Vocês aceitaram esse pós-pandemia, esse desânimo? Vocês aceitaram que parece que Deus perdeu o controle de todas as coisas e o mundo está de cabeça para baixo? Eu quero te falar que Deus não tem plano B. O que está acontecendo hoje, Deus já sabia que ia acontecer. Deus já sabia a pandemia, Deus já sabia da varíola, Deus já sabia de toda a desgraceira que está acontecendo, esse pecado multiplicado, Deus já sabia. Está tudo escrito. Então, se ele já sabia e está tudo escrito, meu filho, só sei o seguinte, eu vou com ele, porque o que está escrito aí fora de ruim está para o mundo, o que está escrito para mim é que a vontade dele para mim é boa, perfeita e agradável. Então, levanta e anda. Se enche do poder, se enche do Espírito Santo para ter alegria, para dar testemunho. Então, essa minha paciente psiquiátrica, ela é conhecida de um senhor que todo dia de manhã, ele tem esses carrinhos, né, que dá lanche, né, não é um food truck, é menorzinho. Ele tem café com leite, ele tem bolinho. E aí, todo dia ele sabe que eu gosto do café dele e ela me leva, ela é amiga dele e ela me leva um cafezinho todo dia e ela acabou sendo minha paciente. E aí eu perguntando para ela falou que faz tratamento psiquiátrico, e eu falei, você trabalha? Ela falou assim, eu estou desempregada. Aí eu olhei bem para ela e lancei uma palavra profética. Por pouco tempo, em nome de Jesus, eu não posso falar muito de coisa, porque lá eu sou doutora, não sou pastora, eu sou doutora. Mas eu falei, porque é meu estilo de vida, em nome de Jesus, eu falei. Eu só sei que no dia seguinte, na semana seguinte, na outra consulta, lá veio ela. E falou assim, doutora, você falou e aconteceu, boca santa, estou trabalhando. Aí eu falei, não é boca santa. Eu profetizei aquilo que o meu Deus, que habita em mim, mandou declarar sobre a sua vida. Testemunho. Eu estou falando de mim porque eu não posso falar de você, não posso falar de outra pessoa. Mas isso aconteceu comigo, eu nasci na igreja. Durante 30 anos eu tive uma vida de derrota dentro da igreja. Durante 30 anos eu fiquei sentada num banco, ouvindo a palavra, ajudando no louvor, ajudando nas crianças. E se Jesus voltasse, eu ficava sentada no banco da igreja. Sabe por quê? Porque eu só tinha o Espírito Santo sobre. Porque eu não deixei ele entrar. Porque eu queria que Deus fizesse aquilo que eu queria, trouxesse à existência os meus sonhos e as minhas vontades. Eu achava que eu sabia o resultado, o que seria melhor para mim. E vivi vida de derrota. O dia que eu cheguei no fundo do poço, que vocês sabem que eu já contei, que eu entreguei minha vida para Jesus de verdade, por isso que eu não tenho toda a minha idade, eu não tenho de estar na igreja, como a Sara perguntou, porque eu só conheci Jesus de verdade aos 30 anos, perdi 30 anos da minha vida. Foi quando eu decidi, Espírito Santo, eu desisto.
eu desisto de mim para que o Senhor comece aquilo que o Senhor tem. E eu quase ouvi ele dizer, ufa, até que enfim, né? Até que enfim começo a trazer o meu propósito para a tua vida em todas as áreas. E daquele dia em diante, continuo com lutas, continuo com desafios, continuo com situações que eu gostaria de não viver, mas continuo feliz, porque enquanto eu estiver com Jesus, Ele toma conta de todas as coisas da minha vida. Isso é para você. As pessoas têm que olhar o teu olho brilhando e falar, você conhece Jesus, né? Eu conheço. Não só de ouvir falar, mas de com Ele andar. Entendeu? Agora as pessoas vivendo desânimo, tristeza, medo. Eu sei que tem um lugar nos teus braços para mim, para mim. Mentira, canta da boca para fora que teu coração não acredita nisso, não. Porque se você só acreditasse mesmo que tem um lugar nos braços de Jesus para você, você grudava nele e não soltava nunca mais e falava, Jesus, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Entendeu? Tinha até uma musiquinha mundana assim, ainda bem que não é do tempo de vocês, senão vocês teriam dado risada. E aí, ninguém tira, porque enquanto você estiver aos pés do Senhor, enquanto você estiver adorando, enquanto você estiver na melhor parte, Ele está sendo amado, você está amando, Ele fala para os anjos, destaca exércitos de anjos para divulgar a causa dela, para cuidar de todas as áreas da vida dela, porque ela está me adorando e me amando, eu não quero que ela tenha preocupação nenhuma. Quando a gente entender isso, o que você pode fazer para mudar alguma situação ruim da sua vida? Fala, nada. Fala. E quem pode fazer tudo? Ele. Fala, Ele. Então gruda nele. Gruda. E voltando. E aí a tua vida é transformada. E aí as pessoas vão querer estar perto de você. As pessoas vão querer fazer, andar, tratar o marido, a família, as pessoas lá fora, como você trata. Porque não dá para tratar mal as pessoas, não dá para não servir as pessoas, não dá para não ter alegria com as pessoas, mesmo que elas te apunhalem pelas costas. Por quê? Porque esse é o fruto do Espírito Santo que habita em mim. Não tem como ter raiva, não tem como ter perdão retido, não tem como. Ele até tenta entrar, mas não tem como. Porque o Espírito Santo ocupando tudo não deixa entrar. Então, a partir de hoje, tira todo o desânimo, todo o medo, toda a insegurança, toda a dúvida do teu coração. E preenche toda a tua casa, todo o teu coração, toda a tua vida com a presença do Espírito Santo. Amém? E eu quero colocar um texto, então, de um cara que quando eu chegar no céu, eu falo, Jesus, deixa eu correr lá na mansão dele, porque eu preciso falar com ele, de Paulo, né? Eu sou fã de Paulo. Primeira carta de Tessalonicenses, capítulo 1, a partir do verso 2, diz assim, escuta, Paulo, que era Saulo, um perseguidor da igreja, um matador de cristãos, que achava que isso era o certo. Um cara que a caminho de Damasco teve um encontro com Jesus. E esse encontro não trouxe só um arrependimento, esse encontro não trouxe só uma mudança de vida, só. Esse encontro trouxe uma conversão e uma adoração a Deus imutável, que não mudava. Então, Paulo está falando com os Tessalonicenses. E ele diz assim, quando oramos por vocês diante do nosso Deus e Pai, relembramos seu trabalho fiel, fala trabalho fiel, seus atos em amor, fala atos em amor, e sua firme esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, fala firme esperança em nosso... Olha as características de um discípulo que foi bem discipulado por um discipulador que com certeza tem um trabalho fiel, tem atos só de amor e que tem convicção, esperança e fé em Jesus Cristo. Aí continua, verso 4. Sabemos, irmãos, que Deus os ama. Deus te ama e Deus te escolheu,
Deus te ama e Deus te escolheu. Deus te ama e Deus te escolheu. Pois quando lhes apresentamos, ó, o discipulador, falando para os discípulos, quando lhes apresentamos as boas novas, quando lhes apresentamos o evangelho, não fizemos apenas da boca para fora, não fizemos apenas de palavras, mas também com poder, visto que o Espírito Santo lhes deu plena certeza de que era verdade o que lhes dizíamos. E vocês sabem como nos comportamos entre vocês em seu favor. Olha o discipulador falando que não falou, não discipulou, não ensinou seu discípulo só com palavra da boca para fora. Porque o poder do Espírito Santo que estava nele deu plena convicção naqueles discípulos de que tudo que ele estava falando era verdade, era real, porque ele tinha experiência com Jesus. Próximo. Assim, apesar do sofrimento que isso lhes trouxe, que eles foram perseguidos, né? Vocês receberam a mensagem com alegria. Um discipulador e os discípulos que têm o poder do Espírito Santo são pessoas alegres, todos os dias, independente do sofrimento. Que vem a alegria, que vem do Espírito Santo, fruto do Espírito, alegria, amor, alegria. E se tornaram imitadores nossos e do Senhor. Olha um discipulador cheio do Espírito Santo. Que o Espírito Santo convence, mostra a verdade daquilo que ele está falando. E aí, volta. Isso. E aí, eles se tornam imitadores de Paulo, do discipulador, e imitadores de Jesus. Por quê? Porque Paulo era imitador de Jesus. Vocês estão entendendo o que vocês precisam ser em Cristo? Não só como discipuladores, mas como cristãos. Para o mundo aí fora ver. Porque o mundo aí fora vê uma igreja hoje derrotada. Vê uns crentes cabisbaixo, em sofrimento, derrotado, achando que, né, melhor Jesus voltar porque o negócio está feio. Eu falo, não, Jesus, fica aí ainda, porque eu tenho muita glória tua para viver aqui na terra ainda. Então eles se tornaram imitadores nossos. A tua vida tem impactado alguém? A tua vida tem mudado a vida do seu discípulo? A tua vida tem sido exemplo para as pessoas querem ser como você? Vão querer a partir de hoje. Vão querer a partir de ontem. E vão querer para sempre. Porque começa aqui a marca do Espírito Santo sobre a tua vida. O poder. Mas esvazia a tua casa. Limpa, deixa o Espírito Santo entrar e tenha um relacionamento com Ele. Com isso, olha só. Os discípulos que imitavam Paulo e imitavam Jesus, esses discípulos tornaram-se exemplo para todos os irmãos na Grécia, tanto na Macedônia como na Acaia. Se tornaram exemplos. Exemplos de quem? De Paulo? Não, mas principalmente exemplos de Cristo. Por toda a terra. Tanto na Macedônia como na Acaia, eles se tornaram exemplos, porque tiveram um discipulador cheio do Espírito Santo, que tinha certeza de um relacionamento com Jesus, tinha vida com Ele, relacionamento com Ele, com o Espírito Santo. Esse discípulo, né, fez, esse discipulador, e passou isso para os seus discípulos, o Espírito Santo nele, convenceu esses daqui da verdade, mostrou a verdade, e esses discípulos, então, cheios do poder do Espírito Santo, passam a ser imitadores de Paulo, imitadores de Jesus, e passam a ser exemplo, testemunha, passam a ser exemplo para todos os irmãos na Grécia, tanto na Macedônia como na Acaia. Esse é o nosso papel. Esse é o papel do cristão.
Mas para isso, põe Filipenses para mim 3, a partir do verso 5. Olha o que Paulo diz. Por fim, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Alegrem-se no Senhor. Sorriam muito, na certeza de que papai, estou no colo de papai. Né? Tem lutas, tem medo, tem, né? Eu já contei para vocês, mas eu conto de novo, para quem não estava. A gente tinha, na rua da nossa igreja, a gente tinha um grande centro de Umbanda. Mas a oração do justo tudo pode, tem poder, e esse centro teve que se mudar. Mas, quando esse centro estava lá, um dia uma irmãzinha veio correndo e falou: bispa, eu tenho uma coisa para te contar. Eu falei: o quê? A minha vizinha trabalha lá no centro de Macumba e falou que a tua foto está na boca do sapo. Aí eu: ai! A minha foto está na boca do sapo? Eu tô gorda? A foto tá boa? Fizeram um Photoshop? Aí ela olhou para mim e falou: bispa, você está tirando sarro da minha cara? Eu falei: não, querida, você está tirando sarro da minha. Porque se a tua foto não estiver na boca do sapo, você está assim com o diabo. E se a minha foto está na boca do sapo, é porque eu estou incomodando o inferno. E se eu estou incomodando o inferno e estou nos braços de papai, eu faço assim para o diabo: perdeu. Porque lá na cruz do Calvário, meu pai já te derrotou. Sai da minha frente que meu pai passou por cima de você. Agora, as lutas acontecem, a gente desmaia, já sofre, já entra em desespero, já vou desanimar, não vale a pena ser crente. Para! A luta que você está vivendo hoje é a matéria-prima para o milagre acontecer. Fala para quem está do teu lado: a luta que você está vivendo hoje é a matéria-prima. Esse é meu marido que falou, que me ensinou. É matéria-prima para o milagre acontecer e todos vão ver e vão ter que glorificar o Senhor. E aí Paulo continua falando: olha, antes de ter um encontro com Jesus, fui circuncidado com 8 dias de vida, sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu. Era membro dos fariseus, extremamente obediente à lei, né? Fariseu, né? Faça o que ele fala, mas não faça o que ele age, na maneira, porque era sepulcro caiado, eles falavam da boca para fora, o coração era corrupto. E Saulo, era extremamente obediente. Olha, parece uma vida exemplar. Olha, continua. 6. Era tão zeloso que perseguia a igreja e, quanto à justiça, cumpria a lei com todos a rigor. Pensava, olha o que Paulo fala, presta atenção. Pensava que essas coisas eram valiosas. Tudo que ele acreditava, tudo que ele vivia antes de encontrar Jesus, ele achava que era importante. A circuncisão, ele ser obediente à lei, fazer tudo certo. Ele pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Verso 8. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer, de me relacionar, né? Não é só conhecer, de ser apresentado, de me relacionar intimamente a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo. Tem outra versão que diz, e as considero esterco, a fim de poder ganhar a Cristo. Quero te dizer, discipulador, discipuladora, que mais de você ensinar para o seu discípulo, a primeira coisa, a decisão, né, de receber Jesus realmente como Senhor e Salvador da vida dele. A decisão do Espírito Santo habitar nele para que possa transbordar. Além da decisão, você tem que ensiná-lo a troca de adoração.
Antes, tudo aquilo que ele adorava, tudo aquilo que ele gostava, tudo aquilo que ele achava importante antes de Jesus, não é? Se torna insignificante, se torna esterco perto do que Deus tem para ele. A gente tem que trocar a nossa adoração, tirar tudo eu, tudo que eu tinha, tudo que eu fazia. E agora, Senhor, eu como discipuladora, quero ensinar ao meu discípulo que a minha adoração é o Senhor. Haja o que houver, o Senhor está no controle de todas as coisas. As minhas necessidades serão providas pelo Senhor. As minhas enfermidades serão curadas pelo Senhor. A minha família será restaurada pelo Senhor. O meu casamento será cheio do Espírito Santo por causa do Senhor. Tudo irá bem na minha vida por causa do Senhor. E mesmo as coisas que não parecerem tão bem, se eu estou no Senhor, são permissão dEle. Para que a gente aprenda, para que a gente cresça, para que a gente o conheça, para que a gente viva o milagre. Então, a partir de hoje, discipuladores, cheios do poder do Espírito Santo, habitando, fala habitando, para quê? Para transbordar, para ser testemunho. Por onde quer que você passe, será visto na tua vida o fruto do Espírito que habita em você, alegria, amor, paz, que excede todo o entendimento, não dá para explicar. Bispa, toda vez você tem paz? Eu sempre brinco com as minhas discípulas, né? Nós estamos recomeçando o discipulado hoje numa nova visão. Hoje eu tenho discípulas que não são do nosso ministério, né, que são discípulas externas, como a Isabel. Hoje ela não é minha discípula, ela é minha filha, ela é minha amiga, ela é minha pastora. Né? Um relacionamento de discipulador e discípulo, discipuladora, é de maternidade, paternidade. Eu tenho que olhar para ela e falar: Isabel, eu posso não estar perto de você todos os dias, a gente pode estar longe, mas o que você precisar de mim, eu vou mover céus e terra e clamar ao Senhor para que traga à existência cada uma, supra a sua necessidade. É minha filha. Eu quero ver a Isabel muito mais longe do que eu chegar, né? Hoje, então, nós estamos começando essa linha discipulada, mas amor, alegria, paz, o fruto do Espírito tem que transparecer, ela tem que ver isso na minha vida. Ela tem que encontrar em mim, você, discipulador, palavra de fé. Está tudo caindo na sua cabeça, mas você declara. Lembra quando Jesus morreu na cruz? Quando ele deu o último suspiro, houve um terremoto na face da terra. As terras se abriu, as rochas fenderam, os sepulcros se abriram, e o diabo gritou do inferno assim: "Ha! Venci!" Mal ele sabia que o terremoto era o princípio do milagre e da derrota dele. Então, no Senhor, se alegre em tudo. Testemunhe isso por onde quer que você passe. E testemunhe sem falar, com as pessoas te vendo, com as pessoas querendo estar com você. O nosso posto de saúde, o posto que eu trabalho é muito próximo da nossa igreja. São 300 metros, 400 metros no máximo. E muitos dos pacientes de lá e dos meus são da igreja. E eles chegam, às vezes falam: "Bispa, bispa, bispa", e eu continuo andando, nem olho. Aí um dia eu chamei e falei: "Aqui eu não sou bispa, aqui eu sou doutora. Eu sou paga pelo governo para ser uma excelente profissional, não para pregar, mas eu sou uma excelente profissional, pregando de boca fechada, com as minhas atitudes, com os meus bons dias, com o meu sorriso, a minha alegria, né, e a minha paz." Durante a pandemia, só para encerrar,
Pode contar? Ele está aí ainda? Ok. É, a guerra. E você vê, eu poderia ficar apavorada, né? O diabo mandou alguém aí e disse lá fora. Eu vim aqui para matar ela. Entendeu? E os policiais aí, o pastor Márcio, seguraram. E aí oraram com ele, porque não é ele. É guerra. Eu tenho agora uma moça que, onde eu faço unha, ela tem uma boutiquezinha dentro de onde eu faço unha e ela fez cabeça, ela participa do candomblé. E eu sempre cumprimentei ela e eu falava para ela assim, fulana, você é feliz onde você está? Porque ela falou assim, Débora, você é tão feliz. Eu falei, pois é, Jesus é minha alegria. Eu falei, você é feliz onde você está? Aí ela olhou bem para mim, ela fez cabeça, ela fez assim, sou. Eu falei, então tá. E continuava cumprimentando. Eu só sei que no fim, uma funcionária de lá acabou levando ela também para uma igreja perto da casa dela. Ela aceitou Jesus, né? Ela está num processo de conversão. E aí, imagina, né? O levante do inferno, as entidades mataram o gato dela, pararam as vendas dela, a ponto dela a geladeira dela estar desligada e ela está necessitando de alimento. E um dia, ela me passou um WhatsApp e falou, chorando que ela queria ouvir a minha alegria numa oração. E ela explicou o que estava acontecendo. E eu falei, em que eu posso te ajudar agora? Porque não adianta só oração. Ela estava com fome, com a geladeira desligada. Liguei para o meu marido, falei, amor, será que a gente tem uma cesta básica para disponibilizar? Expliquei a situação, ele falou, tá legal. Fui no mercado, fiz uma compra de leite, pão, um frango. Dura! A gente estava num processo com 2 filhos em universidade. A gente tem um custo de vida muito alto. Eu falei, Jesus, mas eu tenho que mostrar Jesus agora para ela nessa situação. Eu comprei frango, comprei ovo, gastei R$275, fora a cesta básica, né? E aí levei para ela. E ela chorando me deu um abraço e falou a seguinte frase: eu sabia que você ia me ajudar. Eles tinham me falado. Eles, antes dela conhecer Jesus. Eu falei, o que eles falavam? Eles falavam assim, não chega perto dela, porque senão ela vai te ajudar. O diabo te conhece? Se te conhecer, pula de alegria, porque os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que amam a Deus e os livra. Um novo tempo para você. Eu queria chamar o louvor aqui para encerrar. Um novo tempo, discipulador, discipuladora, um tempo de alegria. Levanta. Eu tenho lutas. Mas vou jejuar. Já vou falar pela fé. Amanhã de manhã eu vou falar isso, conhecendo um Deus de milagres, né? Eu vou falar pela fé, né? Tudo posso do Senhor que me fortalece. Então me fortalece, Jesus. As pessoas têm que ver que a gente passa por luta, sim, mas com Jesus a gente crê e declara a vitória. Quero te convidar a ficar de pé. E eu sempre falo lá na nossa igreja, não cante esse louvor por cantar. Profetize. Declare como uma verdade na tua vida. Eu espero que vocês conheçam. Se vocês não conhecerem esse louvor, vocês leiam. Leiam. Sim, Jesus. Nós te amamos, papai. E nós não queremos só ser discipuladores melhores. Nós queremos ser cristãos, pequenos cristos aqui na terra, para que o nosso testemunho faça com que todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus é o Senhor. Enche-nos da tua presença, enche-nos de ti. Tu provês o fogo, tu provês, e eu o sacrifício sou. E eu sacrifício sou. Enche-me, diz Isaías Saad. Vê se vocês acham essa letra, por favor. Tu provês
inteiro. Eu me abro por inteiro. Enche-me. Enche-me, Deus. Enche-me. Declara, declara. Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. Tu provês o fogo. Declare, eu sacrifício sou. E eu sacrifício sou. Tu provês o Espírito Santo. Tu provês o Espírito. Me abro, olha lá, me abro por inteiro. Habita, habita, habita em mim, Senhor. Por inteiro. Declara. Enche-me, Declara no tom. Deus. Declara. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Mais Ele fará. Enche-me, Deus. Enche-me. Enche-me até transbordar. Derrama sua glória. Derrama sua glória. Enche-me até transbordar. Derrama sua glória. Derrama sua glória. Deus, enche-me, Deus, Enche-me, Deus. Enche-me. Enche-me, Deus. enche-me, Deus, enche-me, Deus, Enche-me. Enche-me até transbordar. Derrama sua glória. Derrama sua glória. Enche-me até transbordar. Derrama sua glória. Derrama sua glória. Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus,
até transbordar. E sereis minhas testemunhas. Derrama sua O poder do Espírito Santo sobre a tua vida. derrama sua glória. Tira tudo que não é dele. Se esvazia para encher. Até transbordar, derrama sua glória, derrama sua glória, enche-me. Até transbordar, derrama sua glória, derrama sua glória, enche-me. Até transbordar, derrama sua glória, derrama sua glória. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Ei, Machega, Suriandai. Que temos Suriandai. Que temos um novo tempo para quem crê. Um novo tempo para quem toma posse. Do poder. Do propósito. Derrama sua Para cada discipulador. Para cada discipuladora. Para cada filho e filha amado de Deus.